Meus irmãos, com a graça de Deus, nós vamos prosseguir estudando sobre a ação do Espírito Santo nos livros históricos. Os irmãos sabem que os primeiros livros da Bíblia são o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois de Josué a Esther, são chamados de livros históricos. E nós vimos a ação do Espírito Santo nos livros do Pentateuco. E, ultimamente, a gente vem andando, com a graça de Deus, nos livros históricos, principalmente no livro dos Juízes, onde foi um tempo de crise, mas foi um tempo de intervenção do Espírito Santo. A Bíblia diz: onde o pecado abundou, superabundou o quê, meus amados irmãos? A graça. Nunca vamos perder a fé. Nunca vamos perder o ânimo. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis, Deus sempre desceu em socorro do seu povo. E a igreja, ela é imbatível. A igreja, tanto a do Velho Testamento como a do Novo Testamento, ela é invencível, porque quem vai na frente é Jesus, o capitão. E uma batalha onde Jesus está, não tem perca. É impossível o batalhão que está com Jesus perder. Agora, as lutas vêm, as crises vêm, as dificuldades vêm, mas são para Deus manifestar a sua glória. Às vezes Jesus permite que Lázaro morra. E às vezes Jesus permite que Lázaro apodreça. E às vezes Jesus permite que Lázaro entre em decomposição para fazer o milagre e o nome dele ser glorificado. Quanto maior o estado de putrefação, maior o milagre. Ainda tem o vale de ossos secos, né? Lázaro estava ainda pelo menos em estado de putrefação. E o vale de ossos secos, a Bíblia diz que estavam sequíssimos, no superlativo, sequíssimos. E Deus fez o milagre. Amém? Então eu estou animado. Eu estou animado crendo nas intervenções de Deus na nossa geração. Quem acredita nisso, dê um glória a Deus bonito. Eu creio. Eu creio que Deus intervém. Eu creio que Deus faz o vale de ossos secos se erguer. Não vamos ficar desanimados, vamos animar-nos na presença de Deus. Irmãos, o Espírito Santo nos revela neste livro de Juízes. Nós já estamos estudando há alguns dias a história de Sansão. E nós vimos a semana passada que quem entregou Sansão aos filisteus foram os seus irmãos. Não eram da mesma tribo. E os irmãos estão lembrados, quem acompanhou a doutrina, que eles o entregaram por ciúmes. Estão lembrados? Você vê que Sansão foi um juiz que não teve ajuda. Não teve ajuda. Aleluia! Sansão ainda teve, Gideão ainda teve uma ajuda de quantos? De quantos? E Sansão, ninguém. Ninguém. Aleluia! Mas Deus manda dizer: você sozinho com ele, você é maioria. Se aparecer 3.000, dê glória a Deus. Se aparecer 300, e se não aparecer ninguém, aleluia e glória ao nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Deus opera com muitos e que Deus opera com poucos. E aqui aparece que Deus opera sem nada, sem ajuda nenhuma. Sansão foi um homem solitário. Foi um homem que não teve ajuda. Glória a Deus. E ele foi para a rocha de Etã, estão lembrados? Ficou lá, escondido. Eu não vou dizer escondido, ficou lá descansando por causa da guerra, da luta. E ali, irmãos, os filisteus chegaram em número de muitos, não sabemos quantos, e fizeram queixa aos judaítas para entregarem Sansão. Foi assim ou não foi? Juntaram quantos judaítas, quem lembra, a semana passada?
3.000 judaítas. Olha, irmão, aqueles 3.000 judaítas, se eles tivessem se unido a Sansão, daria um grande exército para lutar contra os, mas não. Foram lá para prender Sansão, para entregar Sansão aos filisteus. Irmão, é cada mente, é cada cabeça, é cada qualidade de crente. E eles eram crentes. Eles eram judeus. Eles eram da tribo de quem? Nós aprendemos a semana passada. Eles eram da tribo de quem? De Judá. A bandeira deles tinha o desenho de o quê? Quem lembra? Um leão. E aquele leão apontava para quem? Para Jesus. Da tribo de Judá, com a bandeira do leão, mas a mente não era do leão de Judá. A mente era uma mente pervertida. Irmão, tem cada qualidade de crente. Não é? Eu lembro de um rapaz que já morreu, ele foi meu colega de trabalho. E nós éramos adolescentes e trabalhávamos juntos no Palmeirão dos Tecidos, lá em Palmeira dos Índios. E eu vim a primeira vez aqui em Maceió. Mas, irmão, quando eu entrei nessa igreja, já era essa igreja. Ela tinha poucos anos de inaugurada. E lá em Palmeira, os crentes poucos, a igreja pequena. E quando eu cheguei aqui, fiquei, como dizia uma colega minha, bestificado. De tanta gente, né? A gente vem do interior, isso há 40 anos, há 30 e tantos anos atrás. Quando eu cheguei lá, aí eu contei para os colegas, eu sempre pregava para eles, mas eu fui em Maceió, mas lá tem crente. Olha, a igreja é grande, é bonita, é cheia. E um rapaz era assim, meio tímido, ficou calado. Quando foi depois, disse, mas irmão, tem muito crente lá? Eu disse, tem, eles devem ter tanto crente desembestado. Eu nunca esqueci isso, glória a Deus. Porque ele achou que quanto mais crente, mais desembesto. Então, irmãos amados, e o pior que depois eu vi que é verdade mesmo, né? Lá tem muito crente desembestado. Crente que não tem mente de Cristo, crente que, em vez de ser a favor da obra de Deus, é contra. Em vez de ser a favor da obra de Deus, ele é contra. Ele é como os judaítas no tempo de Sansão. Eles amarraram Sansão para entregar Sansão aos filisteus. São pessoas cuja mente é pervertida. Eles não querem o bem da igreja. Eles não querem o bem do reino de Deus. Eles não querem o bem da obra. Mas aqui, quem é da tribo de Judá, tem a mente do leão da tribo de Judá. Nós queremos o bem do reino, o bem da igreja. Estamos ao lado daqueles que Deus levanta para pelejar pelo reino de Deus. Meus irmãos amados, e Sansão ficou de cima. Eu digo, olha, vocês vão me entregar para ele? E eles disseram, vamos. Nós subimos para te amarrar. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Aí Sansão fez uma pergunta, versículo 12, por favor. E disseram-lhe, descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos me não matarão. Sansão disse, olha, vocês prometem não me matar? Vocês prometem só me amarrar? Eles disseram, prometemos. Nós só vamos te amarrar para te entregar. Irmãos amados, mas na realidade eles queriam a morte de Sansão, porque eles sabiam que entregando Sansão aos filisteus, a sentença era de quê, meus amados irmãos? Morte. Tem gente que não mata, mas empurra. Gente maligna, faz as coisas e fica por trás. É verdade ou não é, irmãos amados? Ele não mata, ele entrega na mão dos filisteus. Quando apareceu o camarada morto, ele não fui eu não. Não fui eu. Foram os filisteus. Só que quem amarrou e quem entregou foi ele. Isso fala de mentes maliciosas. Geralmente o invejoso, ele faz isso. É verdade ou não é, irmão? Por que foi que eles fizeram isso com Sansão? Porque eles tinham inveja. Eles não aceitavam a liderança. Eles não aceitavam a unção. Eles não aceitavam, porque Sansão era de outra tribo. Quem lembra de que tribo Sansão era? Da tribo de Dan. Então eles não aceitavam. Mas é nada. Então eles disseram, não, a gente te entrega. Nós não vamos te matar. Nós vamos te entregar, vamos te amarrar e te entregar. Eles fizeram como Saulo, irmão. Saulo, antes de ser crente, ele era um crápula. Gente dessa natureza é crápula. É gente perversa. São mentes perigosas. São mentes pervertidas. Irmão, o que tem de gente da mente pervertida em mar? Gente doente. Gente doente, com patologias psicológicas e demoníacas.
Por sinal, tem um livro, eu não li ainda, tem lá em casa, a irmã Vaninha tem, mas é tanto livro para me ler que eu não li, chamado Mentes Perigosas. Não é verdade, irmã Vaninha, esse livro? A irmã Vaninha já leu, já me recomendou, e ela tem lá na biblioteca dela, mas eu não li ainda. Mentes Perigosas são pessoas que têm uma mente astuciosa para fazer o mal, né? Então, Saulo, antes de ser crente, ele era assim, Saulo. Por isso que Paulo, depois que se converteu, ele disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele disse que dos pecadores que existiam, o pior era ele. Por quê? Porque Saulo era assim também, antes de ser crente. Saulo era maquiavélico, ele era malicioso. Vamos ver na Bíblia, irmão? Uma coisa parecida. Eu acho lindo, irmão, a Bíblia. Ó, cuidado que tem gente aí dizendo que o Antigo Testamento não serve, que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus de Jesus. Isso é demônio, viu, irmão? Se você ouvir uma pessoa dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus de Cristo, não é o Deus do Novo Testamento, isso chama-se gnosticismo. É uma seita velha que está ressuscitando, que está surgindo. O gnosticismo, eles desprezam o Antigo Testamento, eles rasgam o Antigo Testamento, eles dizem que é proibido falar. Não, o Antigo Testamento é símbolo que complementa-se na realidade do Novo Testamento. E veja que casamento. Olha no Novo Testamento a mesma situação. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Olha, irmão, quando foram matar Estevão, quem incentivou foi Saulo. Quem incentivou a matar Estevão foi Saulo, quando não era crente, quando não conhecia a Deus, não conhecia Jesus, não era cristão. Mas ele mesmo não matou. Ele ficou segurando o quê, meus amados irmãos? As capas. Ficou segurando as vestes, porque o irmão sabe que o judeu, quando ele ia apedrejar alguém, naquele tempo havia os mantos, e para apedrejar com manto, era difícil. Então, a pessoa tirava o manto para ficar, é como se tivesse o paletó, tirava, e Saulo ficou segurando. Eu não mato não, eu só seguro. Eu fico só segurando as vestes. Ele era uma mente perigosa. Por quê? Porque ele disse: não, eu não quero aparecer, eu quero que outros façam, eu fico só segurando. Então foram os de Sansão. Olha que casamento, o Antigo com o Novo Testamento. A mesma circunstância, a mesma mente perigosa. Quem sabe lá no seu trabalho tem gente assim. É verdade, meus irmãos amados? Gente maquiavélica, gente perigosa. Não, Sansão, a gente não te mata não. A gente só vai o quê? Te amarrar e te entregar. Agora se vire. O irmão está dizendo ali atrás, é uma cocó. Glória a Deus. Glória a Deus, é a linguagem popular, né? Armar, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, e eu anotei aqui uma palavra, eu esqueci de dizer quem foi que disse isso. O crápula não atira as pedras, ele manda outros atirarem. E fica segurando as capas, incitando-os, e ele fica escondido por trás. Isso é uma mente altamente, mas graças a Deus que Jesus salvou Saulo. Quem diz glória a Deus por isso? Irmão, Jesus pode salvar essa gente? Pode transformar? Pode dar a mente de Cristo? Pode ou não pode, irmãos? Pode. Bendito seja Deus. Ruim é quando eles vêm para a igreja sem ser transformados. Quando eles vêm para a igreja sem uma transformação, eles vêm e chegam na igreja, e às vezes, irmão, essas pessoas perigosas, eu conheci, não sei se vocês já ouviram falar, do padre Osana, que matou o bispo, matou Dom Expedito Lopes, lá em Garanhuns, em 1958, eu gosto muito de ler, diz que ele era padre de Quipapá, e ele tinha um caso amoroso com uma senhora lá, da paróquia, e o bispo foi discipliná-lo. E ele terminou matando o bispo. Isso foi noticiário mundial em 1958, aqui em Garanhuns. Chamava-se Dom Expedito Lopes. Mas me disseram que o padre Osana, eu li a biografia, diz que o padre Osana, quando ele queria uma coisa, ele era a pessoa mais doce do mundo. Quando ele queria conseguir uma coisa, ele era amoroso, ele era gentil, ele era
um carinhoso, mas depois que conseguia, virava uma fera. Glória a Deus. Se você conhece alguém assim, é primo do padre Osana. Aleluia. Pastor, e o senhor está falando abertamente, porque ele já morreu. Senão não falaria, ele ia me pegar, né? Glória a Deus. É mente perigosa. Para conseguir, vira um doce. Depois que consegue, misericórdia, né? Então, irmão, Saulo veio para a igreja, mas Saulo se converteu. Ele se tornou um santo, um servo de Deus. Aleluia! Porque o Espírito Santo tem poder de transformar a mente de uma pessoa. Agora, ruim é quando vem para a igreja com essa mente perigosa e não se converte. Aí é uma tragédia dentro da igreja. Porque às vezes até sobe no ministério. Vai ser diácono, depois vai ser presbítero, depois vai ser evangelista, depois vai ser pastor. E é um perigo. É verdade ou não é, irmãos amados? Assume círculo de oração, assume classe de escola dominical, assume lideranças na igreja com uma mente perigosa. Aleluia! Mas a igreja orando, o sangue de Jesus tem poder para nos aspergir. Então, irmãos amados, eles amarraram Sansão. Por favor, vamos ver a palavra do Senhor no capítulo 15 e no versículo de número 13 outra vez. Por favor. E eles lhes falaram dizendo: não, mais fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Amarraram-no. Glória a Deus. Com 2 cordas, o que, meus amados irmãos? Novas. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos, irmão, que o diabo, quando Deus levanta um avivamento, quando Deus levanta mulheres e homens cheios do Espírito Santo para destruir os filisteus, eu já expliquei e explico outra vez, que hoje a nossa luta não é material. A nossa luta é espiritual. Hoje a gente não mata ninguém fisicamente, a nossa luta é contra demônio. Os filisteus hoje para nós são espíritos malignos. A Bíblia diz que é contra principado, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmão, quando Deus levanta você na terra cheia do Espírito Santo, o diabo vai querer te amarrar. Uma pessoa amarrada, ela fica impedida de agir. Quantas pessoas que Deus levanta e o diabo quer amarrar? Glória a Deus, ele quer prender para parar o trabalhar de Deus, porque o diabo não quer que Jesus faça a obra, ele não quer que o nome de Deus seja glorificado, e ele vai levantar alguém para te amarrar, para te deter, para te imobilizar. E amarrou com 2 cordas. Os irmãos sabem que 2 cordas é reforço. É ou não é? E 2 cordas o que, irmãos? Novas, dizer, daqui não tem quem tire você. Nós amarramos você, nós vamos lhe deter. E hoje não é de corda material. Hoje não é de corda material, é de cordas e tem outros tipos de corda para amarrar a pessoa. É verdade ou não, irmãos amados? Eu tenho acompanhado ultimamente um grande servo de Deus que o diabo tem levantado pessoas para amarrá-lo. Eu tenho acompanhado. De longe, mas tenho acompanhado. Eu conheço um grande servo de Deus e o diabo tem levantado calúnia, tem levantado difamação, porque a obra de Deus avançou muito naquele lugar, a obra de Deus cresceu muito naquele lugar, a obra de Deus prosperou muito, e o diabo tem levantado alguém para amarrar, para deter, porque a raiva do diabo não é nem daquele homem, a raiva do diabo é do crescimento da obra. E o diabo tem usado algumas pessoas para tentar amarrar, para tentar impedir, para tentar atrapalhar, para tentar imobilizar, porque o diabo não quer que a igreja cresça, e o diabo não quer que Jesus salve, o diabo não quer que Jesus batize, o diabo não quer que a igreja avance, o diabo não quer que a igreja prospere, ele quer amarrar, mas o sangue de Jesus tem poder contra as cordas novas de Satanás. Aleluia! Aleluia! Quantas cordas, igreja? Quantas cordas, igreja? E velhas ou novas? Que era para dizer, daqui você não sai. Resistente, corda resistente. E ele tem essas cordas. Hoje não é mais corda
de algarve, nem corda de nalho. São outros tipos de corda, irmão, que o diabo usa para deter o avivamento, para deter o crescimento da igreja, para deter a graça de Deus, para deter o poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Então, a igreja, o avivamento, o trabalhar de Deus, o avivamento, aparece essas coisas, aparece essa resistência, aparece o diabo querendo atrapalhar e imobilizar. Se você for chamada por Deus, se você for chamado por Deus, se prepare que vai aparecer alguém querendo te amarrar com 2 cordas e novas. Mas você vai ver que não adianta. Não adianta amarrar de corda nova quem serve a Deus. Aleluia, glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta tentar prender quem Deus ungiu. Não adianta tentar prender quem está cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, olha que coisa linda, o casamento do Antigo Testamento com o Novo. No Novo Testamento foi a mesma coisa. Quando Deus começou a avivar a obra, quando Deus começou a trabalhar no tempo dos apóstolos, vamos para Atos dos Apóstolos 5, 17 a 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 a 19. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, foi quando Deus começou a avivar. Vamos ver o avivamento. Vamos ver o avivamento, como é que o diabo faz. Vamos ver aqui como Deus trabalha e como o diabo também trabalha. Capítulo de número 5. Glória a Deus. Né? Aleluia. Versículo 15. Glória a Deus. De sorte Não, que... 14, para a gente entender melhor. O 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Olha aí, para aí um pouquinho, irmão. Me diga uma coisa, Satanás vai ficar satisfeito? De sorte que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, quer que aconteça, irmão? Irmão, se a igreja cresce, Satanás vai se levantar. Ele vai querer amarrar, ele vai querer deter, ele vai querer trazer corda nova, ele vai querer trazer 2 cordas novas. Aleluia! E glória ao nome santo de Jesus. A Bíblia diz que a multidão crescia. Se a igreja cresce, pode se preparar. Se Jesus salva, pode se preparar. Se Jesus batiza, pode se preparar. Se o povo recebe a palavra, pode se preparar. Se o povo cresce no conhecimento, pode se preparar. Se a igreja cresce no patrimônio, pode se preparar, porque os filisteus e os próprios judaítas virão com cordas novas. Vamos ver o que foi que aconteceu. Olha o 15, olha o versículo 15, para nós entendermos melhor. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha, diz que até a sombra de quem, irmão? De Pedro. Diz que quando Pedro passava, aleluia, os enfermos eram curados. É avivamento ou não é, irmãos? Olha. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, só em você passar, Jesus já começa a operar e fazer maravilhas. Isso não é privilégio só de Pedro nem do pastor, não, irmão. Qualquer crente cheio do Espírito Santo, estes sinais seguirão os que crerem. Olha mais, olha que coisa. Jesus salvando, curando. Olha mais, o versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Quem dá glória a Deus por isso, irmão? Cura física, cura mental, cura espiritual, saúde no povo, saúde espiritual, saúde mental, saúde física. Irmão, Satanás não quer isso não, irmão. Ele quer ver a miséria, ele quer ver a doença, ele quer ver a bagaceira, ele quer ver a briga, ele quer ver a falta de prosperidade, ele quer ver a confusão. Quando Jesus opera, o diabo fica irado. E ele quer amarrar, ele quer atrapalhar.
Olha o que foi que aconteceu. Você pensa que o diabo ficou quietinho? Foi no avivamento lá de Atos. Nem ficou quietinho no avivamento de Sansão. E nem ficou quietinho no avivamento de Atos. E nem fica quietinho hoje. Veja o versículo 17, por gentileza. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Eita, irmão. O cão fica doido. O cão já não tem juízo. E quando ele vê Deus operando, ele enche de quê, meus amados irmãos? De inveja. Inveja. Por que foi que os judaítas entregaram Sansão? Por que foi que eles entregaram Sansão? Por que foi que eles foram contra Sansão e amarraram Sansão e entregaram Sansão aos filisteus? Movidos de quê? De inveja. E aqui em Atos dos Apóstolos? E hoje? Inveja. Porque o diabo nem faz e nem quer que ninguém faça. Aleluia! 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 Irmão, olha que coisa linda. Do mesmo jeito que foi no Antigo Testamento. Olha, vocês estão vendo que coisa linda? Do mesmo jeito que foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mesma coisa, não mudou nada. Aleluia, há um casamento, há uma harmonia entre a velha aliança e a nova. Não há contradição, há complemento. Glória a Deus nas maiores alturas celestiais. Mas não adianta, versículo 18, foi o que aconteceu. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Pronto, a mesma coisa. Qual era o objetivo de prender os apóstolos? Impedir a obra. Qual foi o objetivo de amarrar Sansão com 2 cordas novas? Impedir a obra. Irmão, é assim. Era no tempo de Sansão, foi no tempo dos apóstolos e é hoje. Mas eu vim aqui trazer essa palavra, não temas. Quem quer ser usado por Deus a si mesmo, enfrentando essas coisas? Quem quer ser cheio do Espírito Santo, enfrentando essas coisas? Dê um glória a Deus quem deseja, mesmo sofrendo essas coisas. Aleluia! Não tema. Porque foi no tempo de Sansão, foi no tempo dos apóstolos, é hoje. Não tema. Porque olha o que foi que Deus fez. Botaram os apóstolos na prisão. Agora veja o 18. Versículo 19, aliás. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse: Vai. Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. 22. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, lhe anunciaram. O quê? Dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança. E os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Satanás, tu só tem 2 trabalhos: de fazer a tua imundície e Jesus desmanchar. Tu prende e Jesus solta. Quem pode dar glória para Deus, levante a mão. Quem crê nesse Deus, adore. Prenderam os apóstolos e Jesus, e as portas continuaram, e os guardas continuaram na porta.
Quando abriram o cárcere, só dá para crente, irmão, só dá para crente. Uma conversa dessa só dá para crente. Eu quero saber quem é crente aqui. Quem é crente aqui, dê um glória a Deus. Só dá para crente. E eu creio com todas as veras da minha alma. Não adianta, irmão, combater a obra de Deus. Por isso que Jesus disse, as portas do inferno fecharam as portas para impedir os apóstolos. Quando chegaram no templo, eles já estavam lá. Glória a Deus. Glória a Deus. 25, olha o que foi que Jesus fez. E chegando um, anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Parece que vocês não entenderam. Leia direito que você engoliu uma palavra. Glória a Jesus. E chegando um, anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Na minha Bíblia diz, estão de pé, glória a Jesus. A trinitariana. Estão de pé no templo ensinando. Irmão, não adianta, irmão. Olha, você que já pensou em deixar o diabo lhe usar, não deixe não. Você que já pensou em deixar o diabo lhe usar contra a obra de Deus, diga, Satanás, não me use não, Satanás. Porque tu vai me usar perdido. Diga o cão, quando o cão vier lhe botar na cabeça para você prejudicar a obra de Deus, diga, cão, vá-se embora. Que eu já ouvi o pastor Oswaldo pregando que é perdido. É melhor você ir embora, Satanás. É perdido, irmão. Amarra de corda, Jesus solta. Bota na cadeia, Jesus tira. Deus prepara meios, Deus prepara mecanismos. Deus prepara a situação e o diabo fica com a cara para cima. Quem é que pode com Jesus? Quem é que pode com o Espírito Santo? Quem é que pode com Deus? Se eu fosse você, eu dava um glória bonito para este Deus a quem nós servimos. Quem serve a este Deus, dê um glória bonito, tremendo. Nesta noite eu sirvo a este Deus. Não deixe Satanás te usar contra a obra de Deus. O diabo usou o sumo sacerdote, o diabo usou os sacerdotes e ficaram com vergonha, porque quando chegaram lá, o cárcere estava fechado e os apóstolos já estavam onde? No templo, fazendo o quê? Ensinando. E de pé, na minha tradução, na sua diz de pé também, a minha trinitariana diz de pé. Diz de pé. Não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Prenderam Sansão. Vamos ver Atos 12. Atos 12, 4. Vamos dar uma caminhadazinha aí. Atos 12, 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quem foi esse que foi preso agora no capítulo 12 de Atos? Pedro. Um homem passando, a sombra curando. Aí o diabo disse, tem que prender esse homem. Que o diabo não quer cura, o diabo não quer saúde, o diabo quer doença. Tem doença física, tem doença mental e tem doença espiritual. O diabo quer doença, seja doença física. Quando o diabo vê a igreja com saúde, o diabo não quer. Pedro, a sombra dele, curava. Aí o diabo disse, esse homem, o diabo quer desgraça, o diabo quer miséria. O diabo quer bagunça, aleluia. Aí bota Pedro na prisão, que a sombra dele cura. Bota Pedro na prisão e colocaram 4 quaternos de soldados. 16 soldados. 16 soldados. 4 quaternos são 16. 4 vezes 4, 16. O dobro da prisão anterior. O dobro. Reforça, 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 reforça. Agora o 5. Olha, irmão, não adianta. Olha o 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tem quem ore, se tiver quem ore. Sacerdote desviado não ora. É verdade, não é? Anás orava, Caifás orava. Orava nada, irmão. Era só a batina, mais nada.
Não orava, não. Irmão, não adianta não, irmão. Não lutar com quem ora é a coisa mais errada que a pessoa faz na vida. Não mexa com quem ora. Não mexa com quem tem a vida consagrada. Você vai se dar mal. Vai se dar mal. Mas se dá mal mesmo. A igreja vivia em quê, irmão? Em quê, meus amados irmãos? Irmão, uma igreja que ora não tem quem possa com ela. A nossa igreja não ora quem não quer. Tem círculo de oração. Sábado que vem vai ter um jejum de 8 a meio-dia aqui na sede e nas congregações. Terça-feira é o dia da ceia, vai ter jejum e oração de 9 a meio-dia com os pastores. Irmão, qual é o cão que vai poder? Qual é a corda que vai amarrar essa igreja? Qual é a grade que vai prender essa igreja? E cada um tem o seu particular com Deus, aí que eu sei que vocês têm o particular com Deus. Aquela conversinha que vocês têm com Jesus de madrugada, de manhã, logo cedo. Eita! Quem é que pode? Pode não, irmão. Quem faz o mal não ora. Ora, irmão, quem faz o mal ora. Quem quer amarrar o povo de Deus ora. Quem prende o povo de Deus ora. Não ora. E quem não ora não pode com quem ora. Quem não ora não pode. Você pode projetar o mal, você pode fazer o que você quiser, mas você já está derrotado. Porque ninguém pode com quem ora. Que era que a igreja fazia? Foi fraco. Que era que a igreja fazia? Contínua o que, irmãos? Mas não adianta. É o que foi que aconteceu. Leu 10. 10 ou 6? 10? Não, leu 10, só o 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O 11. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O que foi que aconteceu com o portão de ferro? Volta para o portão de ferro, olha o 10, olha o 10. Todo mundo bota o olho na Bíblia. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Porta de quê, irmão? Porta de quê, irmão? Que dá para onde? Foi o que aconteceu com essa porta de ferro? Leia. Foi que A aconteceu. qual se lhes abriu por si mesma. Mas tá. Tu crê que Deus abre portão de ferro? Só quem crê que Deus abre portão de ferro? Aleluia! Glória a Deus! Não adianta! Corda nova, portão de ferro, 16 soldados, é perdido. É perdido. Aleluia. Atos 16, aí agora passou Pedro, agora chega Paulo. Paulo agora já é crente, já deixou a mente perigosa, já deixou de ser um psicopata. Aí agora 16, Atos 16 e 22, glória a Deus. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. É, apanha, não tem jeito não. O servo de Deus apanha, não tem para onde. Da pisa não escapa. Escapa do portão de ferro, agora da pisa. Deus permite que apanhe. Glória a Deus. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ó, irmão, o carcereiro cada braço.
Acho que ele fazia maromba. Dou por visto o carcereiro, glória a Jesus. Aleluia. É antigo, né? É antigo maromba, né? Eu sou do tempo da maromba, glória a Jesus. Agora é fitness. Não é? É assim? É assim? Fitness? Mas é fitness, né? Tá vendo? Glória a Jesus. Sabidinho, glória a Jesus. Não adianta, irmão, botar marombeiro. Não adianta botar portão de ferro. Não adianta amarrar de corda nova. Não adianta botar 2 cordas. Colocou o carcereiro que guardasse em segurança. Mas não adianta. Contra Deus. Carcereiro pode ter o braço dessa grossura, pode ter a perna dessa grossura, pode ter 1,90 m. É perdido, irmão. Pode ter força política, pode ter força o que for. Contra Jesus. Contra Jesus. Aleluia! Aleluia! Mandou que o carcereiro guardasse com... Olha, irmão, ainda fizeram mais, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ainda jogou no subsolo. E botou os pés de Paulo e Silas em que, irmão? No tronco. Mas não adianta. Veja o 25 agora. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Tu canta, crente, tu canta para Jesus? Só tu lá no teu quartinho, tu canta para Jesus? Carcereiro não canta não, irmão, só quem canta é crente. Carcereiro só sabe meter o cacete. E crente sabe cantar. Crente sabe orar. Diga glória para Deus por isso nesta noite. Crente sabe cantar, crente sabe orar. Carcereiro só sabe meter o cacete. Não sabe orar, não sabe cantar, não sabe adorar. Não sabe se aproximar de Deus. Não tem essa liberdade. Paulo e Silas, o que era que eles faziam, irmão? Cantar, viu o que, irmão? Tem gente que só canta no culto para se mostrar. É verdade, meu irmão Zamalho? Procure ele cantando de madrugada no quarto dele, se ele canta. Agora, se não der oportunidade na igreja, sai desviado. É verdade, meu irmão? Fazer como a crente lá de São Paulo, no tempo do pastor Cícero Canuto de Lima, saudosa memória. O pastor Cícero era mais duro do que eu. Aí uma crente botou o bilhetinho. Pastor, quero cantar um hino para Jesus. No começo do culto, ele olhou e botou no bolso. No meio do culto, a crente, pastor, quero cantar um hino para Jesus. Ele botou no bolso. Já perto do fim, ela botou outro bilhetinho. Pastor Cícero, quero cantar um hino para Jesus. Ele botou no bolso. Orou, deu a bênção apostólica. Quando a igreja foi saindo, disse, irmã, venha cantar o hino para Jesus. Ela disse, agora não, que o povo já foi. Mas não é para Jesus? Jesus ficou. Quer dizer que ela não queria cantar para Jesus? Ela queria se apresentar. Eu quero ver cantar para Jesus, é você e Jesus, só os dois. Aleluia! Só os dois. Você e Jesus. Os judaítas sabiam cantar, e orar? Não. Os sacerdotes Anás e Caifás sabiam cantar e orar? Não. O carcereiro sabia cantar e orar? Não. Então, quem não sabe cantar e orar está perdido. Agora, quem sabe cantar e orar, não tem corda nova, não tem corda dupla, não tem porta de ferro, não tem nada que embarace o teu caminho. E o que foi que aconteceu para encerrar? De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Dê um glória para Deus, irmão. Deus faz assim, igreja?
Faz ou não faz, igreja? Irmão, não tem quem prenda a igreja de Deus. Não tem quem prenda os sanções de Deus. Não tem quem prenda homem e mulher cheio e cheia do Espírito Santo. Não tem quem amarre. E se amarrar, as cordas se pocarão, as cordas se romperão, porque Deus é grande na terra. Vamos voltar para Juízes, capítulo 14, versículo 15. Juízes 14, 15. Glória a Deus. Não, 14, perdão. Juízes 14 e 14. Juízes, perdão, 15 e 14, irmão. Foi lapso meu, desculpe. 15 e 14. Juízes 15 e 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Para aí, irmão. Irmão, que quando os judaítas trouxeram Sansão amarrado, que os filisteus foram encontrar Sansão, fizeram o que, irmão? Jubilaram. Comer foi mesmo quando o Flamengo ganha. Ou o CSA, ou o CRB, seja lá que bicho for. Não é assim quando ganha, né? Quando um time ganha, como é que o povo fica? Doido. Doido de pedra. Fica doido, varrido. Tem deles que pula da cambalhota. É assim ou não é, irmãos? Né? Deles ficam doidos. Pois os filisteus ficaram desse jeito quando viram Sansão amarrado. Cara alegre. Irmão, a alegria de Satanás é ver a igreja amarrada. A alegria de Satanás é ver a igreja sem poder fazer nada. Quando Jesus não salva, a igreja está amarrada. Quando Jesus não cura, a igreja está amarrada. Quando a igreja não cresce, a igreja está amarrada. Quando a igreja está sem avançar em nada, sem prosperar, sem crescer, a igreja está amarrada. E os filisteus, como é que ficam? Como é que os filisteus ficam, irmão? Jubilando. Batendo palma. Eu quero ver a igreja acabar. Eu quero ver a igreja quebrar. Tem deles que diz assim, não dê o dízimo não, não dê não, que eu quero é que quebre. Não dê não, irmão, se alguém lhe aconselhar não dar o dízimo, é filisteu. Ele quer ver a igreja quebrada, ele quer ver a igreja amarrada, ele quer ver a igreja inoperante. Você fica amaldiçoado e o diabo fica jubilando. O diabo não quer ver o movimento da igreja. O diabo quer ver a igreja amarrada de cordas. Aí o diabo quer ver a igreja oprimida. O diabo quer ver a igreja sem crescimento. O diabo quer ver a igreja sem avanço. É essa a vontade de Satanás, irmão. E ele fica o quê? O inferno fica o quê? Quando a igreja está amarrada, quando a igreja está sem prosperidade, quando a igreja está sem poder fazer nada, o inferno fica jubilando. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu tenho uma notícia, eu lembrei na hora que eu estava preparando o sermão, mas esqueci. Mas tem um versículo que diz que a alegria do ímpio é breve. Tem um versículo em Provérbio que diz que a alegria do ímpio, do hipócrita, é breve, é pouca. Aleluia, a verdadeira alegria de quem serve a Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eles ficaram jubilando, irmão. Satanás, ele quer ver a obra amarrada, ele quer ver a obra parada, ele quer ver a igreja parada, ele quer ver os pastores amarrados, parados, sem poder fazer nada. Quando o diabo vê um pastor pregando, quando o diabo vê um crente evangelizando, quando o diabo vê a igreja sendo doutrinada, quando o diabo vê Jesus fazendo milagre, maravilha, saúde, o diabo fica triste. Mas quando ele vê a igreja amarrada, ele fica jubilando, batendo palma, dizendo, é assim que eu quero ver a desgraça da igreja, eu quero ver a desgraça de Sansão, eu quero ver a igreja inoperante. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Tem outros versículos aqui, mas vamos agora, irmão, continuar lendo 15 e 14, aleluia, 15 e 14. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Dá para dar glória a Deus, igreja? Dá para dar um glória a Deus mais forte nesta noite, igreja?
Os filisteus, eles não contavam com uma coisa. Eles não contavam com isso. Leia de novo. Glória a Deus. O 14 todo, por favor. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Para aí. Ah, irmão. A nossa valência é o Espírito Santo de Deus. Satanás não esperava por essa. Ele nem imaginava que o Espírito Santo ia agir. Ele nem imaginava que o Espírito Santo ia descer. Ele nem imaginava que o Espírito Santo ia fazer um milagre. Igreja, quem crê que o Espírito Santo ainda desce? Desce ou não desce, igreja? Ele desce. Não adianta, irmão. A igreja é do Espírito Santo. A igreja é do Espírito Santo. Ele vem ao socorro da igreja. Ele vem em socorro da igreja. Ele vem em socorro dos seus ungidos. Ele vem em socorro daqueles que o amam. Ele vem em socorro daqueles que oram. Ele vem em socorro daqueles que adoram. Ele vem em socorro daqueles que cantam. Ele vem em socorro daqueles que são bem intencionados. Ele vem em socorro. Ele vem em socorro. Ele vem, ele desce e ele age. Aleluia. O Espírito Santo veio. Agora, olha que coisa linda, irmão. O Novo Testamento conta a mesma coisa. Que casamento lindo a antiga aliança com a nova. Nós não somos gnósticos. Os gnósticos, eles dizem que o Antigo Testamento não tem nada. São gnósticos, é uma seita diabólica. Dos tempos dos apóstolos já existia essa seita. Glória a Deus. Mas, irmão, olha que coisa. Do jeito que Deus operou na antiga aliança, opera na nova. Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos foram perseguidos, Pedro e João foram perseguidos, Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Atos 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Toda vez que o diabo age, quem é que vem em socorro? Mais fraco, mais forte. Toda vez que o diabo quer amarrar, que o diabo quer prender, que o diabo quer atrapalhar, quem é que desce? Quem é que desce? O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Sansão, desceu sobre a igreja primitiva e desce sobre a Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas. Olha que casamento. Do mesmo jeito que foi no tempo de Sansão, foi agora no tempo dos apóstolos. Do mesmo jeito, irmão. Irmão, que coisa linda, que trabalhar lindo de Deus. E diz que a unção foi tão forte, o poder foi tão grande, que o que foi que aconteceu com o lugar onde eles estavam reunidos? O lugar, irmão, isso acontece espiritualmente e isso acontece literalmente, viu? Eu já vi igreja tremer, prédio, eu já vi. Eu não era crente, eu era adolescente. Em 1976, eu tinha 13 anos de idade. E houve uma festa em Palmeira dos Índios. Irmãos, e o poder de Deus foi tão grande que a gente não era crente, e vinha de uma missa de crianças, de adolescentes, e corremos, nós todos que estávamos lá, corremos para ver o que era aquilo. Era de manhã numa escola dominical. Irmãos amados, e quando nós chegamos na igreja, que nós nos encostamos na parede, eu coloquei a minha barriga na janela, a parede fazia assim, ó, trum, Jesus batizando com o Espírito Santo e as paredes tremendo. Os vidros racharam. Tem gente aqui que estava presente naquele dia. Pronto. A mãe de Nenê, do pastor Erivaldo, estava na janela. E o vidro quebrando, as vidraças quebrando. E não era ninguém que estava quebrando a vidraça, era que as estruturas da igreja estavam sendo abaladas.
Quem pode dar glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja? Irmão, não adianta o diabo se alegrar, não adianta jubilar, porque Deus desce. O irmão achou aí Jó 25, Jó no capítulo 20, versículo 5. Os filisteus estavam jubilando, mas o que foi que aconteceu, irmão? Jó 25 diz assim, leia por favor, Jó 20, versículo 5. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas do momento. Não adianta, filisteu. Não adianta, Satanás. O júbilo dos ímpios é curtinho. É mais curto do que coice de porco. É mais curto do que coice de mocó. É mais curto do que coice de preá. Ele se alegra. Mas... se eu fosse você, eu marcava esse versículo. Quando você vê o ímpio zombando de você, diga Jó 25. Quando você vê o ímpio zombando de você, você diga, ímpio, é melhor tu te aquietar. Porque o júbilo dos ímpios é curtinho. Aleluia. 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 E o que foi que aconteceu, irmão, quando o Espírito Santo desceu? Irmão, a vitória da igreja não é poder político, a vitória da igreja não é poder econômico, a vitória da igreja não é o poder material, a vitória da igreja é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver com a igreja, acabou para Satanás. Acabou. Quem foi que desceu? Quem foi que desceu? Quem foi que desceu? Versículo 14, outra vez, por favor, para nós encerrarmos o culto. Nós já vamos encerrar. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Prossiga. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados do fogo. Para aí. Ó, irmãos, que aquelas duas cordas novas para Deus, para o Espírito Santo, foi como se fosse o que, irmão? Fio de linho. Queimado onde, irmão? Ô, irmão, se você pegar um carretel de linha e abrir a linha e passar um fósforo perto, o que é que acontece com aquela linha? Acabou, irmão. Irmão, essa dificuldade para o Espírito Santo é uma linhazinha de nada que ele toca fogo na hora. Essas duas cordas novas para Deus é um fiozinho. Não tema, essa é a mensagem de Deus nesta noite. As cordas novas de Satanás para o Espírito Santo é um fiozinho de linho. O Espírito Santo já está aqui com a caixa de fósforo. Vamos ficar de pé dando glória ao nome santo de Jesus, irmão. Aleluia! Você está enfrentando luta, está enfrentando dificuldade. O Espírito Santo manda dizer para ele, isso é como se fosse um fio de linho. Queimado. Queimado. Quem tem fogo aí? Tem fogo. Tem fogo aí? O Espírito Santo está aí. Doce Espírito Santo, vem tocar em mim, desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir, doce Espírito Santo, vem tocar em mim. Desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Vem voando pra minha alma, liberdade eu quero gritar. Vem como um rio
envolvente que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito, muito de você. Navegar no teu rio é viver. Navegar no teu rio é viver. Vem voando pra minha alma. Vem voando pra minha alma. Cante, igreja, liberdade. Liberdade, eu quero gritar. Vem como um rio envolvente. Vem como um rio envolvente que me leva até Jesus. Que me leva até Jesus. Agora, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito, muito de você. A voz da igreja. Navegar no teu rio é viver. Vem, vem voando pra minha alma. Vem voando. Tem alguém pra Jesus? Vem à frente. Liberdade, eu quero gritar. Vem como um rio envolvente. Quem me leva até Jesus, quem me leva até Jesus. Agora levante as mãos e diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito, muito de você. Navegar no teu rio. Navegar no teu rio é viver. Navegar no teu rio é viver. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém afastado? Tem alguém desviado? As cordas vão se quebrar hoje. As cordas vão se quebrar hoje. O Espírito Santo é quem quebra as cordas. Não há corda para o Espírito Santo, não há cordas. Ele transforma em fio de linho, que ele toca fogo e as cordas se dissolvem. Aleluia. Aleluia. Tem alguém afastado aqui? Dê-me um sinal só para saber se tem alguém afastado ou alguém que nunca foi crente e está sentindo a chamada de Deus nesta noite. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Quem necessita das orações,